no versículo 22. Só quem achou diz assim: Jesus é lindo. Então vamos ler. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos, louvamos a ti, porque o Senhor é bom, seu amor é leal, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos hoje te adorando como nosso Salvador, o nosso Senhor. É privilégio, Deus, estar na tua casa como igreja reunidos. E o nosso coração está aberto para que a tua palavra seja lançada, que essa semente seja plantada na nossa vida e que ela possa gerar muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Deixa eu trocar aqui de microfone. Glória a Deus, acho que era esse. É esse? Estou com certo agora? Amém. O tema hoje da mensagem é a caminho de Reobote. Você pode anotar. Reobote, ele é um poço cavado pelos servos de Isaque em Gerar. Isso significa, este nome Reobote, ele significa um lugar espaçoso, lugar de largueza, lugar de grandeza, de abundância, e onde Deus faz promessas. Então esse é esse lugar onde Deus deseja que seus filhos estejam. Este lugar onde Ele abençoa, este lugar onde Ele faz prosperar, este lugar onde a bênção de Deus é abundante. A água no tempo de Isaque era sinal de fartura e de prosperidade. Talvez nós não, por morarmos em um lugar tão abençoado, que chove sempre, sempre tem água, nós não damos tanto valor. Mas um local onde havia seca, deserto, ter água era algo, era significado de riqueza. E era lugar onde você poderia prosperar. Então, durante essa mensagem, nós vamos percorrer todo o capítulo 26. Você deixa ele aberto, nós vamos ler hoje. Você vai se alimentar bastante. Não tem aquele dia que a gente come bem, come à vontade. Você está no buffet livre. Então, hoje é buffet livre. Você vai comer até não aguentar mais. Então, nós vamos ler todo o capítulo 26, começando pelo versículo 1, e nós vamos descobrir passo a passo, para que você possa experimentar essa vida de largueza, essa vida de abundância, essa vida de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Versículo 1, uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. A gente começa lendo o versículo 1 dizendo que havia uma fome terrível, uma crise horrível, como havia acontecido no tempo de Abraão. E aqui tem um primeiro ensinamento, que é a caminho de Reobote, a caminho desse lugar de largueza, esse lugar de riqueza, de prosperidade, de bênção, da abundância de Deus na sua vida. Você tem que entender que a crise não é impedimento para que Deus manifeste o seu poder e faça com que você viva as grandezas. A crise não é impedimento. Muitas vezes nós nos preocupamos, quando nós estamos num ambiente de crise, nós ficamos preocupados se nós teremos aquilo que nós necessitamos para sermos abençoados por Deus. Mas a questão não é essa. Não é se você vive em lugar de crise ou não, porque a crise não te impede de Deus agir. É no meio da tempestade que Jesus se levanta e diz para os ventos: ventos, fiquem quietos.
É no meio onde tem uma multidão de pessoas, em que Jesus pega o pão e o peixe daquele jovem, multiplica e alimenta mais de 5.000 homens. É no meio da crise, é no meio do fracasso de uma pescaria, de uma noite inteira de trabalho sem ter sucesso, em que Jesus diz para os discípulos: lance a rede do outro lado. É no meio de uma crise, de um momento de dificuldade, diante da morte de Lázaro, que ele diz: Lázaro, vem para fora. Então você entende que a crise, ela não é impedimento. E talvez você viva crise, viva derrota, viva fracasso em alguma área da sua vida. E você olha para a sua família, você está vendo crise na sua família. Você olha nas suas finanças, você enxerga crise nas suas finanças. Você olha para a sua saúde, você enxerga crise na sua saúde. Você olha para o seu ministério, você enxerga crise. Você olha na sua célula, você enxerga crise. Você olha para as pessoas que você lidera e você enxerga crise. E você diz assim: não será possível nós vivermos tanta bênção de Deus, tanta prosperidade de Deus, tanta grandeza de Deus, porque tudo que eu olho em volta é crise. Porém, a crise não é impedimento. Porque nós lemos aqui que uma terrível fome atingiu a região que Isaac estava, no meio da crise. Vamos ler o versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Você está comigo aí lendo? Amém? Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e darei a eles todas essas terras. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Diga comigo assim: portanto, Isaac ficou em Gerar. O segundo ensinamento é que existe uma palavra de Deus a ser obedecida. Tem a crise, tem momentos de fracasso, de derrota, de dificuldades, porém há uma palavra que Deus nos dá, que ela precisa ser obedecida. Quando você está rodeado do ambiente de crise, o que você pensa? Qual a primeira coisa que você pensa quando a crise se instala? Sair dela, não é? Ou você pensa em permanecer naquele lugar? Você quer sair daquela situação. Quando você entra num poço de dívidas, o que você pensa? Sair dessas dívidas. Quando você entra numa crise no casamento, o que você pensa? Sair dela. Quando a sua célula está atravessando aqueles momentos assim de fracasso, o que você pensa? Mudar a situação. Você quer sair dela imediatamente. Porém, qual é a ordem que Deus dá? Isaac, não vá para o Egito. Porque o que significa o Egito, gente? Uma declaração uma direção muito clara de Deus para Isaac. Não vá para o Egito. Ele estava num lugar de fome, um lugar de crise, um lugar onde não tinha como sobreviver. A primeira coisa que ele pensa: eu vou para o lugar onde tem alimento, onde tem comida, onde tem sobrevivência, onde tem segurança. E é assim que a gente pensa. Porém, esse é o pensamento de Isaac, não o pensamento de Deus. Esse era o desejo de Isaac, não o desejo de Deus. Aí Deus diz: Isaac, peraí, não vá para o Egito. Não vá para o lugar de prosperidade. Não vá para o local onde tem riqueza. Não vá para o local onde tem alimento. Eu quero que você permaneça na terra onde está sendo instalada a crise. Você consegue entender que loucura é essa, gente? Consegue ver que coisa absurda é essa? Dentro da nossa normalidade, nós não iríamos pensar em algo assim. E é muito difícil obedecermos a Deus
quando a palavra dele vem clara, porém contrária à lógica e contrária àquilo que a gente deseja. Quer ver como é difícil? Alguém fez um mal para você. Alguém fez mal para você. Feriu o seu coração. Você está ferido. Aí Deus diz assim: eu quero que você vá até essa pessoa e se reconcilie com ele. Libere perdão. Aí você diz: mas não foi eu que errei. Não foi eu que fiz. Qual é a lógica? A lógica é que quem errou que possa se aproximar e pedir perdão. Não é assim? Ou não? Só eu que sou de outro mundo? A gente quer o bem para a pessoa que nos faz mal? Não, a gente quer matar essa pessoa. A gente puder fazer o mal para essa pessoa, a gente faz. Porque nós somos ruins. Mas é a palavra de Deus que está dizendo que não quero que você fique nessa situação, quero que você saia daí. Como é que você vai sair dela? É fazendo o que você quer? Não, é obedecendo a minha palavra, a minha direção. Quero que você vá lá e se reconcilie. Mas eu vou ser humilhado se eu chegar lá. Não, mas é isso aí mesmo que eu quero que aconteça. Porque você tem o Espírito Santo dentro de ti. E o Espírito Santo te faz andar na luz e não nas trevas. E eu quero que você obedeça a minha palavra. O casal está na crise, o que as pessoas vão dizer? Larga essa desgraça. Não é? Tu está jovem ainda, olha aí, está bonitão. Você está jovem, está bonita. Vai arrumar esse cabelo, vai para o salão, se ajeita, larga essa tranqueira. Vai chover assim de homem atrás de ti, ó. Você vai arrumar um marido muito melhor. Larga isso aí. É assim? Aí a palavra de Deus diz o quê? Não, peraí. Eu quero que você permaneça onde você está. Mas Senhor, mas está na crise aqui. Não importa, eu quero que você permaneça. Obedeça a minha palavra. Eu quero abençoar. Eu quero levar você até o lugar de larguezas. Até lugar de grandezas, até lugar de bênção. Nunca você vai chegar a lugar de grandezas em Deus fugindo das crises. Nunca. Aí Deus diz: Isaac, fica onde você está. Porque você precisa experimentar a minha bênção. E a gente já viu que a bênção de Deus não está relacionada ao momento que nós vivemos, às circunstâncias. A crise não impede. Há uma palavra para ser obedecida. Isso nos dá a segurança de prosperarmos. Olha, vem comigo, vem se só eu que penso certo. Tem uma mulher com um filho, em tempos de fome, ela só tem um pouco de trigo, farinha, para fazer um bolo, depois comer com o filho e esperar a morte, porque não tinha mais alimento. Pensa comigo, você está na sua casa, não tem outra coisa, só tem uma refeição para fazer. Bate alguém na porta, você abre a porta e diz assim: eu sou um profeta de Deus, eu quero saber o que você tem para comer. Aí você diz: eu só vou fazer uma refeição com meu filho, depois nós vamos ficar em casa, esperar a morte. Ele diz assim: tudo bem, vá lá, faça a refeição, porém vocês não vão comer, quem vai comer sou eu. Você dava para ele? Nunca. Porque a nossa lógica não nos manda fazer isso. Porém, há uma palavra de Deus que muitas vezes vai entrar em atrito com aquilo que você pensa. Vai entrar em confronto com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. Porém, você vai ter que entender algo, que essa palavra, que a primeiro momento é difícil de ser obedecida, ela entra em atrito com o que você quer, precisa ter muita força para poder obedecê-la. Essa palavra vai te levar a um lugar de grandezas. É isso que você tem que entender. Sabe aquele mês que você está apertado? Tem. Qual mês você está apertado? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Que era para você estar folgado, você gasta o 13º todo. Aí você sabe, não tem um ano inteiro que você fica apertado. Mas tem mês que você não está apertado, você está estrangulado.
não é? É aquele mês que você tem que decidir entre honrar a Deus ou honrar os seus compromissos. O que a gente quer fazer? Honrar nossos compromissos. Porque Deus não bate lá na porta para cortar a luz de casa. Nem Deus vai lá no banco tirando o dinheiro que tem. Chega cobrando o boleto. Deus não manda nosso nome para o SPC. Nem impede você de ter crédito. Mas quando você tem uma palavra de Deus, que ela precisa ser obedecida, mas não é fácil. Mas você tem que entender, se você não obedecer a direção de Deus, você aborta o caminho que você está trilhando em direção a esse lugar de largueza. Você está conseguindo entender? Amém? Então vamos dar um aplauso ao Senhor. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Ele obedeceu à direção de Deus. E você precisa obedecer à direção de Deus na sua vida. Versículo 7, vamos junto. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Você já viu isso em outro lugar? Sim ou não? Com quem? Com o pai de Isaque. Mentiu sobre a mãe de Isaque, dizendo que era irmã dela. O que não deixa de ser uma verdade, porque eles faziam parte da mesma família. Mas aqui ele está negando que ela era esposa. Que aqueles que tinham, era como se fosse o patriarca da família. Tem aquela família que a pessoa vive bastante. Então é como se fosse ali, não, a gente é tudo irmão. Mas aqui ele estava negando que ela era sua esposa. É minha irmã. Teve medo de dizer é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Tem mulher pensando aí, meu marido tem esse problema, tem uma mulher bonita, não tem? Tem mulher pensando assim? E tem marido pensando, ainda bem que eu não tenho esse problema. Brincadeira, tá, gente? Tem marido pensando nisso não, né? Se tiver, não fala. Senão hoje você não entra em casa. Aí a crise tá... aí o negócio ficou feio. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. E aqui é o terceiro ensinamento que nós temos, a caminho de Reobote, que você não pode cair no meio do caminho. Você não pode cair no meio do caminho. Porque tem um lugar onde Deus quer que você chegue. E é muito fácil a gente ficar pelo meio do caminho. Isaque cometeu o mesmo erro do seu pai, mas pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu que algo pior acontecesse e que esse caminho não fosse abordado. Aqui a gente aprende algumas coisas. A primeira delas é que nenhum pecado ele vai ficar oculto por muito tempo. Tu entenda isso. O diabo ele faz assim com você. Ele deixa que ele te seduz com o que você deseja. Você acaba caindo no pecado. Você peca e acontece alguma coisa? Não acontece nada. No máximo você fica ali com o Espírito Santo te incomodando,
porque você cometeu um pecado contra Deus. Porém, se você não tiver um entendimento que você não deve pecar porque a tua natureza ela é nova, você não deve pecar porque você vai desagradar a Deus, e não por medo das consequências que esse pecado vai gerar, porque muitas vezes nós não pecamos por medo das consequências que vai gerar, e não por amor a Deus, não porque vamos desagradar a Deus. Aí a gente tem medo da consequência que vai ser gerada, nós cometemos um pecado e não acontece nada. Aí você não sofreu consequência, você comete o pecado de novo. Não sofreu consequências, comete o pecado de novo. Não sofre consequências, comete o pecado de novo. Não é que você não sofreu as consequências, é que não chegou o tempo ainda de você colher a semente que você plantou com o seu pecado. Ninguém planta uma semente hoje e já colhe hoje. Eu sempre digo que o pecado é cartão de crédito. Você peca, aí você tem 40 dias para receber a fatura. Chega depois, mas chega. E quando chega, esse pecado, ele vem à luz, você não consegue esconder ele por muito tempo. Então é um princípio que a gente entende aqui. Então você precisa entender algo importante. Outro princípio que vai nos ensinar aqui é que quando você cai, você nunca cai sozinho. Você sempre cai e alguém cai junto com você. Olha o que Isaac estava fazendo. Ele estava dizendo assim: olha, ela é minha irmã, ela não é minha esposa. Se Isaac chega e diz assim: olha, essa mulher bonita que vocês estão vendo aí, toda chique, bonitona, que vocês querem, ela tem dono, sou eu, sou o marido dela, ninguém toca nela, viu? O que Isaac estava fazendo? Além de estar declarando a verdade, além de estar andando em santidade com o Senhor, Isaac estava dizendo assim: eu protejo a minha esposa, eu gero a proteção na minha família. Alguém ia tocar em Rebeca? Não. Por quê? Porque havia proteção sobre ela. Porém, no momento que ele diz assim: ó, tá vendo essa mulher bonita aí que vocês desejam, que vocês querem? Ela é minha irmã. Podem fazer com ela o que vocês quiserem, mas não comigo. Isaac está tirando uma cerca de proteção, um muro, uma barreira de proteção sobre a sua casa, sobre a sua família, e deixando completamente desprotegido. Entenda que o pecado, ele nunca vai atingir somente você. Ele sempre vai desproteger pessoas que estão junto contigo. Quando você cai, nunca cai só você, não atinge só você, atinge a sua família. Se você lidera pessoas, quando você peca, atinge outras pessoas. Se você tem uma célula, na hora que você cai no meio do caminho, que você não prossegue junto com o Senhor, que você abandona tudo, o que acontece? As ovelhas que estão debaixo da sua proteção ficam desprotegidas. Esse é o terceiro ensinamento aqui: não caia no meio do caminho. Vamos ler o versículo 12, para a gente aprender o quarto ensinamento que a gente tem como tirar desse texto, para que a gente possa viver essas grandezas, essas bênçãos, essa plenitude de Deus. Esse lugar de largueza, Reobote. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e tornou muito rico e influente. Você consegue entender o versículo 1 que nós lemos? Um lugar de muita fome, de muita crise, e Deus pede que ele permaneça lá. Foi nesse mesmo lugar que Isaac semeou. E ele não prosperou porque a terra era boa. Ele não prosperou porque a semente era boa, porque havia um vento favorável a ele. Ele prosperou porque o Senhor o abençoou. E é assim que nós prosperamos.
Como é que você prospera na sua família, na sua casa, com um casamento feliz? O Senhor abençoa seu casamento. Como é que você tem uma vida plena com os filhos? É o Senhor abençoando os seus filhos. É o Senhor abençoando a família. Como é que você tem uma célula cheia de discípulos felizes, bonito? Tem gente que tem discípulo bonito aí? Tem líder que tem? Quem é que tem? Foi fraco, hein? Foi mais ou menos, hein? Que esses discípulos estão assim, mais ou menos, nota 5, né? Apaga aí, deleta, volta. Vamos de novo, vou dar outra chance para você. Só quem tem discípulo na célula que é lindo, diga glória a Deus. Agora se limparam, né? Agora os discípulos da célula que tem líder abençoado aí, diga glória a Deus. Fica de olho aí, viu, líder? O que faz ser uma célula abençoada? A bênção de Deus. Não é o que você prepara, tudo isso é legal. Mas é a bênção de Deus sobre o lugar. É a bênção de Deus que faz prosperar. É a bênção de Deus que faz você avançar. Você tem que entender isso. Tem gente correndo atrás de tudo para viver uma vida de largueza, uma vida abençoada. Falta ficar louco e não vive, porque Deus não abençoa. Ele está buscando no lugar errado. Ele está buscando viver no Egito. E Deus está dizendo, fica no lugar onde você está, mesmo debaixo de crise. Obedece a minha palavra, não caia, vai gerar muitas situações para você cair no meio do caminho. Não caia, porque eu vou te abençoar. Esse é o quarto ensinamento que a gente aprende, que é preciso semear durante o processo, durante a caminhada. Você tem que aprender a lançar sementes. E a semente certa na terra certa. Tem pessoas que não precisam prosperar financeiramente. Quando a gente fala de semente, você já pensa em recurso financeiro. Mas tem pessoas que não precisam prosperar financeiramente, já são prósperas financeiramente. Já não têm necessidades financeiras. Já vive largueza janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. Mas a necessidade de prosperar é na família. Tem recurso financeiro, porém na área familiar é uma crise, um deserto forte. Precisa lançar sementes na família. Tem pessoas que não têm problemas na família, nem problemas financeiros, porém tem problemas no ministério. Não consegue avançar no ministério, precisa semear. Tem gente que tem dificuldade, as pessoas assim, eu tenho dificuldade. Como é que está a sua vida com Deus? Minha vida com Deus está difícil. Eu não consigo sentir a presença. Eu não consigo sentir Deus. Eu estou frio. Aí você pergunta, tem semeado na sua vida com Deus? Não. Você tem investido tempo de oração? Não. Você tem investido tempo de leitura da palavra? Não. Você tem congregado? Muito difícil. Qualquer vento, se aparece uma nuvem no céu do tamanho da mão do homem, eu já digo que vai chover e fico em casa, não vou para o culto. Não vou na célula, não apareço, não tenho fome, não tenho desejo por Deus. Não semeia. Se não há semente, não há bênção para prosperar. Você tem que aprender isso. A partir de amanhã a gente vai começar a lançar uma semente lá no Bujari. Vamos estar lá na casa do seu da Artemísia. Toda segunda-feira. Na quinta eles fazem célula. Na segunda a gente faz culto. É uma semente. Se a gente não lança essa semente, Deus não abençoa. Tem que haver semeadura para que exista uma bênção de Deus, para que você possa colher. A terra pode ser ruim,
pode ser no meio da crise, pode estar seca, mas você tem que semear. Está travado as coisas? Vai lá e semeia. Você não vai ver nada acontecer hoje, mas vai lá e semeia. Aí amanhã você vai lá e rega. Aí você vai e semeia mais uma semente. Aí a pessoa está com um problema no casamento. Aí ele faz alguma coisa? Não. Ele tenta fazer algo para melhorar? Não. Ele lança alguma semente? Não. Pelo contrário, ele lá fica pisando a terra todo dia assim. Quando quer nascer alguma coisinha, ele vai lá e pisa e mata. É assim. Parece uma galinha no quintal, se acaba com tudo. Vamos ler o 14. Já estamos caminhando para o final. Falta só 7 tópicos. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, e tantos servos, que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós, no meio da crise, no meio da fome. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerá, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerá e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerá entraram em conflito com os pastores de Isaque. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso chamou Isaque poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque chamou de Sitna. Só chega em Reobote quem não desiste. Esse é o nosso 5º e último ponto. Se você não desistir no meio da jornada, você vai chegar até esse lugar de largueza. Se você não abandonar os propósitos, no meio dessa dificuldade que você enfrenta, você vai chegar até esse lugar de largueza. Entenda, nenhum homem de Deus, nenhum homem abençoado por Deus, chega a lugares de bênçãos sem antes ser provado pelo Senhor. Você não vai chegar a lugar de prosperidade e largueza sem antes ultrapassar um tempo de crise, de seca, porque seu coração precisa ser provado. Não existe essa pessoa, se chegou em lugar de largueza, de prosperidade, de bênção, sem antes enfrentar uma crise, desconfia, porque o caminho que você andou não foi o caminho de Deus. Porque Deus nos leva por caminhos desertos, para que o nosso caráter seja aprovado, porque nós não aprendemos na vitória. Você entende isso? Nós não aprendemos na vitória, nós não aprendemos na fartura, nós não aprendemos na alegria, no riso, no gozo. Nós aprendemos chorando, nós aprendemos doendo. Sabe quando é que você aprende a economizar? Quando você tem pouco, aí você aprende a economizar. Sabe quando você aprende a dar valor às coisas? Quando você perde. Deus, Ele nos trata exatamente nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade. Isaac estava dizendo assim: eu vou para o Egito, porque lá tem fartura. Diz: não, Deus, Isaac, fica aí, porque eu preciso cumprir em ti uma promessa que eu fiz a Abraão, teu pai. Se você for para o Egito, o seu caráter não vai ser provado, o seu caráter não vai ser transformado, e eu não vou poder fazer isso na sua vida. Então fica no lugar onde você está, no meio da crise. Você vai enfrentar medo, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar momentos difíceis, mas eu quero você aí, porque eu vou te abençoar. Mas antes, o seu caráter precisa ser aprovado. Você consegue entender? Tem coisa aí no seu caráter que precisa ser transformado? Então permita que Deus faça a transformação, para que Ele possa te levar nesse lugar de largueza. Esse ensinamento
nós aprendemos aqui. Isaac desentulha um poço, cava um poço. O servo de Isaac cava um poço. Tem contenda, tem conflito. O que Isaac faz? Vai embora. Olha que ensinamento poderoso, gente. Não fica preso no meio das brigas, não. No meio de onde, e muitas pessoas ficam assim, onde você teve conflito, fracasso, onde te feriu, você fica ali. Tem pessoas que passam anos, décadas, presas em um momento onde ela foi ferida, onde pessoas contenderam contra ela, e ela permanece naquele lugar, ela não parte para outra. Isaac foi lá e cavou outro poço, e os pastores de Gerar contenderam contra ele de novo. Quem é, entenda isso, quem sabe quem é Deus, quem tem uma palavra de Deus, quem está caminhando na direção dessa palavra de Deus, quem vive debaixo do Espírito, do governo de Deus, não fica preso no momento da crise, da contenda. Ele não fica, ele é bem resolvido, ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe a palavra que há sobre a vida dele. Olha, ele cavou o poço, teve briga, não, fica tranquilo. Eu não vou fazer confusão por causa disso, porque a bênção de Deus está comigo. Fica aí, eu vou cavar outro, vai ter água. Não é que eu sou especialista em poço, não, é porque a bênção de Deus está comigo. Se eu sair desse lugar e for para o outro aqui, eu te abençoo, Deus te abençoe, te perdoo, tranquilo. Eu vou seguir o meu caminho, a bênção de Deus está comigo. Agora, quem não tem uma palavra, quem não conhece Deus, quem não sabe quem é de verdade, ele vive em contenda em todo lugar. Ele vive em briga em todo lugar. Ele vive no momento da ferida, entende, da batalha. Você consegue entender? Não é que você é briguento, não, gente. Não é que você sai brigando em todo lugar, não. Mas o diabo, ele vai te aprisionar no lugar do teu fracasso. O lugar do teu fracasso. Ele vai fazer você permanecer lá no mesmo lugar. Ele não vai querer que você largue e que você dê um passo adiante, que você possa viver nesse lugar de bênção de Deus. Porque olha o que acontece aqui. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro adiante, versículo 22. Dessa vez ninguém discutiu com ele. Olha a bênção de Deus. Olha se Isaac tivesse ficado na confusão. Ou Isaac tivesse dito assim, não vou cavar mais não, já cavei um, já deu briga. Cavei outro, já deu briga de novo, vou largar esse negócio. Eu já tentei fazer uma célula aqui, não deu certo. Eu mudei de casa, não deu certo. Mudei de casa, vou parar, vou largar. Eu chamei uma pessoa para Cristo, ele não quis. Chamei a outra, não quis. Vou chamar mais não, ele que se lasque. Eu vou seguir o meu caminho. Isaac não teve esse pensamento. Olha quando alguém conhece a Deus, ele chega lá no trabalho dele e se senta. Aí ele conversa com o vizinho e ele abençoa o vizinho. Ele fala de Jesus para o vizinho. Aí o vizinho não quer. Aí ele sai da sala, chega no corredor, encontra outro, fala de Jesus, abençoa o outro. Porque ele não faz por causa dos outros. Ele faz porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Ele conhece quem ele é. Por que você vai amar a sua família? Porque você é assim. Porque o Deus que está dentro do seu coração gerando vida te faz ser assim. Por que você vai ser honesto nos lugares onde você estiver? Porque Deus, o Deus que está dentro de você te faz ser assim. Por que as pessoas vão te ferir onde você vai estar? As pessoas vão te passar para trás em alguns momentos que você vai presenciar isso. As pessoas vão apunhalar uma faca nas tuas costas e você vai dizer assim, eu perdoo você, meu querido. Aí lá na frente você encontra outra pessoa, você faz a mesma coisa pela outra pessoa. Porque o Deus que está dentro de ti gerando vida, Ele é assim.
Se você não desistir, você vai chegar nesse lugar de largueza. Ele a abandonou e dessa vez ninguém discutiu por causa dele. Desse modo, Isaac o chamou de Reobote e disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Amém? Você está comigo? Ainda falta 6 tópicos. Fique em pé, irmão, em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? Passei um pouquinho do tempo, mas é para abençoar você. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado agora. Escolhe uma pessoa. Se não for bonita, não for uma pessoa bonita, tem problema não. E diz para ele assim, olha, se você não abrir mão do propósito, se você se manter obediente ao Senhor, se você não cair no meio do caminho, não desistir diante das dificuldades, você vai chegar nesse lugar de largueza, onde você vai viver a abundância de Deus.